Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes, dando continuidade ao texto da semana passada, Juízes capítulo 4, e eu farei a leitura de dois versículos, os versículos 4 e 5, o texto que introduz na história do livro dos Juízes uma personagem muito conhecida e importante na vida do povo de Deus, a introdução de Débora, nesse texto. Juízes, capítulo 4, versículos 4 e 5. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus que nos diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Irmãos, quando eu fui me preparar para fazer esse sermão, eu fiquei bastante, digamos assim, constrangido quando fui elaborar a liturgia do culto. Porque existem alguns textos bíblicos que, quando lemos, as pessoas já leem com certa apreensão, não é verdade? Eu coloquei na liturgia do culto 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 8 até o verso 15. Eu relutei para colocar aquele texto, de fato, porque existem alguns temas, alguns assuntos que, quando tratados, mesmo no meio do povo de Deus, geram alvoroço, geram preocupação naqueles que o ouvem. E é exatamente sobre esse tema, o tema da liderança, como bem ressaltou o reverendo Gustavo, que foi ressaltado em toda a liturgia, sobre o tema da liderança que eu gostaria de tratar com os irmãos. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de observar algumas coisas a respeito do livro dos Juízes, que vão nos ajudar nesta breve exposição sobre o papel da liderança masculina no meio do povo de Deus. E pode parecer estranho que eu esteja falando de liderança masculina num texto que fala sobre uma mulher, mas os irmãos verão que isso tem sentido. Deixe-me começar lembrando que um dos versos fundamentais para que entendamos essas narrativas da parte central do livro dos Juízes, o que nós chamamos de os ciclos dos juízes, aqueles capítulos, capítulo 3 até o capítulo 16, que estão aí entre o prólogo e o epílogo do livro, por isso essas narrativas centrais. Um versículo fundamental para o entendimento dessas narrativas é Juízes capítulo 2, versículo 19. Eu diria que esse é um dos textos fundamentais para compreendermos o livro. Lá em Juízes 2,19 nós lemos o seguinte: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Por que eu digo que este verso é fundamental? Porque esse verso demonstra que, à medida que o tempo passava, o pecado de Israel se tornava mais grave. Os seres humanos têm essa habilidade de aprimorar as práticas pecaminosas de seus pais, de seus antepassados, e era exatamente isso que acontecia no tempo dos juízes, no período dos juízes, um aprimoramento das práticas pecaminosas das gerações anteriores. O que era ruim numa geração se tornava ainda pior, porque não havia arrependimento genuíno na geração seguinte. Isso se manifesta de várias formas no livro dos Juízes. Se manifesta, por exemplo, na idolatria. Se os irmãos notarem, à medida que o tempo vai passando, que o texto se desenrola, o povo de Deus começa a servir diversos ídolos. Aumenta o número de ídolos diante dos quais o povo de Deus se prostrava. Mas há um aspecto mais fundamental da vida de Israel que é retratado à luz deste versículo de Juízes, Juízes 2, versículo 19, que descreve um declínio constante e cada vez mais grave, cada vez mais profundo, experimentado pelo povo de Deus. E esse tema é o tema da liderança masculina. À medida que o livro se desenrola, que o livro vai se desenrolando, na leitura os irmãos perceberão exatamente isso, que a liderança do povo de Deus,
os homens que deveriam governar o povo de Deus com piedade, com zelo, de forma serviçal, servindo a Deus através do serviço fiel e piedoso ao povo, acabam por se tornar homens incapazes, infiéis e até mesmo brutos, violentos. É isso que o livro dos Juízes descreve, o declínio. Esse é um dos temas, há outros tantos, mas esse é um dos temas fundamentais, o declínio da liderança masculina. Como vimos, logo no início dos ciclos, lá em Juízes capítulo 3, a partir do verso 7, que é o primeiro ciclo, o ciclo de Otiniel, nós percebemos que este primeiro juiz estabeleceu um padrão de boa liderança masculina, um padrão que serviria como, digamos assim, um meio para avaliar os demais juízes. Otiniel serviu a Deus com fé, porque ele lutou para se estabelecer na terra prometida. Lembrem-se disso, isso é um ato de fé. Deus prometeu aquela terra e, pela fé, Otiniel se apropriou dela. Através do seu ato heróico de conquista, ele ganhou o direito de se casar com uma mulher piedosa, filha de um homem piedoso, Calebe, alguém que possuía a mesma fé que ele. Então notem, Otiniel estabelece um padrão, um homem de fé, corajoso, que estabelece uma família fiel e piedosa para dominar sobre a terra que o Senhor havia prometido. Mas Otiniel morreu, e logo após a sua morte, o padrão começa a decair. Nós lemos a respeito de Eude na história, e ainda que Eude mantenha o padrão de coragem, de ousadia, porque ele enfrentou um inimigo poderoso, um adversário poderoso sozinho, o grande rei Eglon, ele não foi um exemplo, digamos, um exemplo de liderança piedosa, porque as suas façanhas dependem de enganos e ardis. E mais do que isso, Eude é um homem que tem sua liderança marcada por uma omissão grave, é a omissão de tratar com os ídolos, a verdadeira causa dos infortúnios experimentados por Israel. Mas depois de Eude, nós perceberemos que a liderança masculina, fiel e piedosa, desmoronaria ainda mais. Essa percepção de declínio espiritual na história de Eude, logo após o primeiro juiz, o juiz Otiniel, um declínio espiritual e moral na liderança do povo de Deus, declínio que é fortalecido pelo breve relato de Sangar, que era um estrangeiro. É como se o autor estivesse perguntando: porventura não existem homens no meio do povo de Deus para livrar o povo do Senhor? É necessário que um estrangeiro se levante? Essa é a ideia do relato de Sangar. Esse declínio que ganha esse indício de que as coisas não estavam bem no período de Eude, logo após o período de Eude e Sangar, este declínio se torna mais evidente quando chegamos ao texto que lemos há pouco, Juízes capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5. Eu não sei se os irmãos notaram, mas já lemos 2 relatos de juízes individuais. Tem o terceiro de Sangar, mas é uma nota muito breve. Os 2 principais relatos que lemos foram os relatos de Otiniel e Eude. E lembrem-se, logo após o clamor de Israel, o ciclo era: o povo de Israel apostatava, Deus o julgava com severidade, Israel clamava. O que vinha depois do clamor, ou o que veio depois do clamor nos 2 ciclos anteriores? Se os irmãos notarem, lá em Juízes capítulo 3, versículo 9, nós lemos o seguinte: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz. Agora no versículo 15, do mesmo capítulo 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Agora nós chegamos no capítulo 4, versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. E numa leitura já, digamos assim, treinada, já acostumada com os relatos anteriores, o que esperaríamos após o clamor de Israel? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes suscitou libertador, Baraque, filho de Abinoão. Mas é isso que acontece no texto, irmãos? Não, não é isso que acontece no texto. Os filhos de Israel clamaram, mas então o texto introduz uma importante personagem do povo de Deus, Débora, uma mulher que
por causa da fraqueza da liderança masculina, assume papéis que deveriam ser assumidos pelos homens. O homem que deveria liderar o povo de Deus, Baraque, tem de ser convocado por Débora e a coloca, posteriormente, como veremos em outros sermões, a coloca em risco ao exigir sua presença numa batalha. Então, o que já funcionava ali como um indício, agora se torna escancarado. A liderança masculina piedosa do povo de Deus está em declínio, está se deteriorando, há uma degeneração por parte dos homens naquela época. Sejamos honestos, irmãos, hoje enfrentamos o mesmo problema nas nossas igrejas, e eu digo nas nossas igrejas evangélicas em geral. Há uma decadência da liderança masculina. E o que tem acontecido como tentativa de resolver esse problema? Mulheres assumindo papéis e autoridade que deveriam ser assumidos por homens. Ou não é um tema comum de nossa época, o tema da ordenação feminina aos ofícios eclesiásticos do Novo Testamento? Ou nós não enfrentamos os problemas de homens que não querem se arriscar para fazer missões em lugares perigosos, para plantar igrejas em contextos difíceis? Não é isso que tem acontecido em nossa época? E a questão que temos de enfrentar, de lidar com ela, sinceramente, é exatamente esta: a história de Débora. E vejam, o questionamento, é importante que eu diga isso, o questionamento aqui não é, em primeiro lugar, às mulheres, mas aos homens, tá certo, irmãos? Eu não estou aqui advertindo, exortando as irmãs, mas essa é uma advertência especial aos homens, aqueles que deveriam liderar de acordo com a instituição do Senhor Deus. Mas a questão que temos de enfrentar é esta: a história de Débora é um exemplo a ser imitado? Temos de fazer a mesma coisa que está acontecendo nesse texto? É esse o propósito da história? Quando os homens não lideram, o que temos de fazer para resolver o problema? Colocar irmãs no lugar? Esta é a lição que esta história nos ensina. Quando a liderança masculina se deteriora, temos de corrigir o problema colocando mulheres para exercer funções que homens deveriam desempenhar? E eu ressalto, eu estou tratando aqui de função, porque em essência, homens e mulheres são iguais, foram criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança do Senhor. Mas no que diz respeito à função, resolvemos este problema com um outro problema? Essa é a resposta que devemos dar? A resposta do chamado feminismo evangélico está correta? E feminismo evangélico não é uma expressão minha, é uma expressão do teólogo americano Wayne Grudem, que escreveu 2 livros que inclusive são traduzidos por nossa editora, o Feminismo Evangélico e Uma Resposta ao Feminismo Evangélico. Antes de responder essas questões, eu quero fazer essa ressalva, porque este é um tema polêmico. Embora esse texto seja baseado num texto que tenha como foco uma irmã, uma serva de Deus, esse texto é dirigido de modo especial, no contexto do livro dos Juízes, aos homens. É um chamado ao arrependimento, para que os homens sejam corajosos, homens de fé, tementes a Deus, que buscam ao Senhor e que assumem os papéis que o Senhor Deus lhes concedeu. Comecemos falando aqui, são apenas 2 versículos e eu quero tratá-los de maneira bem abreviada. Comecemos falando a respeito da figura de Débora. É muito importante entendermos os papéis de Débora nesse texto, porque essa passagem é uma das passagens mais usadas pelos movimentos evangélicos atuais que defendem a ordenação de mulheres aos ofícios da igreja. Em qualquer debate que você participar, ou que você leia, ou que você assista, não importa, você tenha certeza que no debate desse assunto, esse texto será citado para defender a ordenação de mulheres ao pastorado, ao presbiterato, ao diaconato, aos ofícios da igreja. Portanto, é fundamental que entendamos o papel de Débora, a figura de Débora nesse texto. Deixe-me começar dizendo para os irmãos que o versículo 4 começa de maneira inusitada.
ao descrever a figura de Débora, este versículo utiliza linguagem inabitual, incomum, demonstrando que aquela situação era desconcertante para o narrador. E não achava que as coisas estavam todas tranquilas. Se traduzíssemos o versículo 4 de maneira mais formal, privilegiando o princípio de tradução da equivalência formal, a tradução ficaria dessa maneira. Prestem atenção, irmãos, no início do versículo 4, ele seria traduzido dessa maneira: e Débora, uma mulher, profetiza, mulher de Lapidote, ela julgava Israel naquele tempo. Vejam os termos: o nome Débora, uma mulher, profetiza, mulher de Lapidote, ela. Não precisava colocar ela, não precisava colocar uma mulher. Estes termos são colocados no texto como se o autor quisesse perguntar para o seu leitor. Ele não faz um juízo de valor explícito, mas implicitamente o que nós temos aqui é mais ou menos a pergunta: por que Débora está envolvida nessa situação? A linguagem é uma linguagem de desconforto por parte do narrador com a liderança de Débora. Liderança que envolvia dois aspectos. Percebam, Débora é chamada de profetisa e é dito que Débora julgava o povo de Deus. E mais adiante, no versículo 5, que os filhos de Israel subiam a ela para juízo, subiam a ela a juízo. Vejam, com respeito ao primeiro tópico, Débora como uma profetisa, é importante ressaltar que a Escritura nunca proibiu que mulheres profetizassem. Há uma regulamentação nas Escrituras de que tal exercício da profecia não mine, não destrua a liderança masculina no meio do povo de Deus, como lemos em 1 Coríntios capítulo 11. Mas as mulheres sempre tiveram o privilégio, ainda que não da mesma forma em quantidade que os homens, mas sempre tiveram o privilégio de profetizar. Há clara demonstração disso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para os irmãos. Miriam foi profetisa lá em Êxodo capítulo 15. 2 Reis capítulo 22, versículo 14, fala a respeito da profetisa Ulda. As 4 filhas donzelas do evangelista e um dos 7, Filipe, lá em Atos capítulo 21, versículo 9, também eram profetisas. E Paulo, como eu já falei para os irmãos, em 1 Coríntios 11, de 2 a 16, regulamenta o exercício da profecia e também da oração por parte das mulheres. Então não há um problema, eu não vou me delongar na explicação do que seja a profecia, mas eu quero simplesmente dizer para os irmãos que não há qualquer problema no texto aqui. O desconforto do narrador não é porque Débora estava servindo como profetisa, não era este o problema. O problema aparece na segunda declaração, ou na segunda descrição da tarefa desempenhada por Débora. É dito que Débora julgava Israel naquele tempo e que os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Subiam a ela a juízo. Há pessoas que entendem o termo julgar como um termo amplo aqui no texto, simplesmente para descrever liderança e especificamente liderança militar. Isso já seria um problema, uma mulher assumindo a liderança militar do povo de Deus, que é o que vai acontecer com Débora. Ela vai para a batalha junto com Baraque, isso já seria um problema. Mas eu entendo que neste caso específico de Débora, o uso das palavras associada a julgamento, 2 vezes, Débora julgava Israel e os filhos de Israel subiam a ela para juízo. Eu entendo que este texto descreve a atividade de Débora como uma atividade jurídica, como uma espécie de resolução de conflitos. Vejam bem, irmãos, juízes para resolver os problemas e os conflitos, as demandas do povo de Deus, juízes deveriam ser estabelecidos em todas as cidades israelitas. É o que nós lemos em Deuteronômio 16, 18. Posteriormente, havia até mesmo uma espécie de tribunal de apelação para julgamento de causas contestadas, conforme lemos em 2 Crônicas, capítulo 19, 8 a 10, quando Josafá estabelece um tribunal composto por levitas, sacerdotes e líderes das tribos que resolveriam causas contestadas, um tribunal de apelação.
Agora, qual é o problema com essas informações que eu estou dando para os irmãos? É que essa tarefa, conforme o texto que lemos em nossa liturgia, especialmente de Êxodo capítulo 18, de 13 a 27, essa tarefa deveria ser desempenhada por homens. E vejam, eu reconheço que não há proibição bíblica para que mulheres exerçam liderança, autoridade nas esferas civis. Mas a dificuldade que nós encontramos ao tratar de Israel é que Israel não é apenas uma nação com autoridades civis. Israel também é uma igreja. Funciona também como uma igreja, de tal maneira que estes homens não eram apenas líderes civis, não eram apenas líderes que resolviam causas civis, eles também lidavam com questões, digamos assim, eu digo entre aspas, com questões eclesiásticas. E essa é a razão, eu entendo, pela qual a palavra de Deus nos ensina, no texto em que nós lemos, que os indivíduos que deveriam assumir essa função deveriam ser do sexo masculino. Nós lemos que Jetro orienta Moisés a fazer o seguinte: escolha, Moisés, homens tementes a Deus, homens capazes, homens de verdade, que não sejam dados ao suborno, para que sejam juízes, para que julguem as causas do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Essa é a ordenança. E o que Moisés fez? Diz lá em Êxodo capítulo 18, seguindo o conselho de Jetro, seu sogro, 18:25. Escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo. Portanto, irmãos, essa função de proferir sentenças, que depois também será assumida pelos reis, isso fica claro em diversas passagens que os reis proferiam sentenças. Há aquela famosa sentença de Salomão para aquelas duas mulheres que disputavam quem seria a mãe daquela criança. Então, os reis também assumiam essa tarefa, mas o ponto fundamental é que essa tarefa deveria ser executada por homens. Liderança piedosa masculina. Portanto, o papel de Débora como juíza é um mau presságio na passagem. Ainda que o autor não exorte os seus leitores, não faça nenhum comentário negativo a respeito de Débora, pelo contrário, ela é uma espécie de mãe em Israel, como ela mesma diz de si mesma, mas o autor coloca essa passagem no texto para despertar nossa atenção, para que percebamos que as coisas não estão bem com o povo de Deus. A liderança masculina, piedosa e fiel do povo de Deus está em ruínas, deteriorando-se rapidamente. Isso fica ainda mais claro quando comparamos Débora com a outra mulher, a primeira mulher que aparece no livro dos Juízes. Débora é a segunda. A primeira, os irmãos lembram-se quem é? É Axa. Os irmãos se recordam de Axa? O que Axa fez? Axa foi uma esposa que auxiliou seu marido para que ambos prosperassem na terra prometida. Axa não foi para a batalha, porque Otiniel, seu marido, que nem era casado, pelo contrário, ele foi para a batalha para conquistá-la. Otiniel enfrentou as dificuldades da guerra. Caleb, seu pai, não queria entregar Axa para qualquer homem, mas para um homem de fé, um guerreiro que confiava nas promessas do Senhor. Então, olhem o contraste. Uma mulher que auxilia porque tem homens que a protegem, que a tratam da maneira como o Senhor determinou. Mas e agora, o que encontramos? Encontramos um líder hesitante, Baraque, que por causa de sua fraqueza, coloca uma mulher piedosa, uma profetisa do Senhor, numa situação de dificuldade. A fraqueza de Baraque, como veremos no texto, que é uma descrição da degeneração da liderança no meio do povo de Deus, colocaria Débora em risco e, mais do que isso, impediria Baraque de receber a honra de matar o poderoso general estrangeiro opressor Sísera. Essa honra foi concedida a uma mulher fiel, Jael, esposa de Éber, o queneu. Débora e Jael, na narrativa, tiveram de assumir funções militares, porque o homem que deveria liderar o povo de Deus era tímido, hesitante, um homem pusilânime.
É isso que encontramos no texto. Não um exemplo a ser imitado, mas uma demonstração das dificuldades que mulheres enfrentam quando homens não assumem seu papel. Agora, quando lemos este texto e percebemos a decadência da liderança masculina na história, na inserção na história de Débora, devemos perguntar, e aqui eu apresento um segundo tópico: a liderança feminina de Débora compensou o declínio da liderança masculina? A pergunta que eu estou fazendo é esta: quando as coisas vão mal e os homens não lideram, colocar mulheres para liderar resolve o problema? Essa é a minha pergunta. E aqui eu quero fazer um breve resumo do livro dos Juízes para que os irmãos percebam que a resposta para essa pergunta é um sonoro não. Não resolve o problema. Débora assumiu o papel, ela se autodescreve como mãe em Israel. Seu árduo trabalho, esse é o ponto, ainda que sua liderança tenha sido importante naquele período da história do povo de Deus, o árduo trabalho de Débora liderando o povo de Deus não foi capaz de resolver o problema da degeneração da liderança masculina. Pelo contrário, o problema se agravou, ficou pior. Eu vou fazer uma breve descrição, à medida que eu for pregando sobre o livro de Juízes, isso ficará mais evidente para os irmãos, mas eu quero fazer uma breve descrição do que acontece nos casos seguintes. Lembrem-se, a geração seguinte fazia pior do que a geração anterior. Os irmãos acham que o problema vai ficar em Baraque? Em hesitação e covardia? Os irmãos acham que é isso que vai acontecer em Juízes? Pronto, os homens ficarão apenas hesitantes, negligentes às suas tarefas. Acham que esse é o problema? Deixe-me dar um resumo. A história do relacionamento de homens e mulheres no livro dos Juízes começa com Caleb, Otiniel e Axa, um pai piedoso que faz com que sua filha se case com um homem piedoso e um homem que se arrisca para conquistar a terra e para ganhar o direito de se casar com uma mulher piedosa, uma mulher que auxilia o seu marido para que prosperem juntos na terra prometida. O padrão ideal de família, de homem, de mulher, de pai, de marido, é o que nós encontramos nessa primeira história. Depois o relato continua com Débora, Baraque e Jael. As coisas ficam mais graves aqui. Por quê? Porque Baraque não assume o papel que deveria assumir, coloca mulheres em risco, perde o direito de matar o general adversário. Em resumo, a história de Débora, Baraque e Jael é de um homem hesitante e de duas mulheres que assumem papéis que não deveriam ser assumidos por elas, mas que nesses papéis agem de maneira heróica. Mas o que vem depois? Gideão e suas mulheres, seu filho Abimeleque e uma mulher desconhecida. Veja o que acontece. Gideão, que mesmo vencendo um exército gigantesco com 300 homens, tratava a mulher como objetos sexuais, já notaram isso? Gideão tinha muitas mulheres. À semelhança dos reis do Antigo Oriente Próximo, Gideão formou uma espécie de harém e tomou uma concubina siquemita, uma mulher estrangeira, uma pagã, uma mulher que não servia ao Deus de Israel. Ou seja, Gideão tratou sua família de maneira completamente bagunçada. E o que acontece com a família de Gideão? Vocês se recordam? Com a liderança deste homem? Um dos filhos dele, que era filho da concubina siquemita, chamado Abimeleque, assassina os seus irmãos, 70, só escapa um, Jotão, e depois, o que acontece? Abimeleque se torna um tirano do povo de Deus, e mais uma vez, tal qual Débora e Jael, uma mulher desconhecida, a mulher de Tebes, executa uma atividade masculina, toma uma pedra de moinho, não era uma pedra qualquer, era uma pedra pesada, e atira na cabeça de Abimeleque. Jael matou um general estrangeiro opressor. Mas e agora, quem é o opressor? É um estrangeiro? Não, é um homem israelita. E uma mulher israelita tem de matá-lo. Olhem as coisas ficando mais graves. Olhem os homens amando o poder e agindo para receber o poder, tal qual Abimeleque. Vejam como as coisas vão ficando. Depois, nós chegamos na história de Jefité e sua filha. E lembrem-se que aqui é a história de um pai com uma filha. Qual é a outra história de pai e filha do livro dos Juízes? A história de Caleb e de Axa. O que Caleb faz? Caleb age para que sua filha tenha uma família piedosa,
para que seja frutífera em seu lar, num lar piedoso, e depois concede fontes de água para sua filha. Fontes de água que representam fertilidade. Mas o que as ações de Jefité fazem? Os irmãos pensam que o problema dos homens com as mulheres vai ficar ali, em hesitação, em Baraque? O que Jefité faz? Por causa de sua falta de sabedoria, faz um voto perverso. E o voto de Jefité privou a filha de vida familiar, casamento e maternidade, e privou a filha de sua própria vida. Eu acredito que Jefté cumpriu seu voto da maneira como ele disse que cumpriria. Ele sacrificou sua filha em holocausto, num sacrifício perverso aos olhos do Senhor. Vejam que coisa, vejam como a liderança masculina em declínio não é uma coisa boa para as mulheres, e que colocar mulheres no lugar dos homens não vai solucionar o problema. Começa com hesitação, e agora, o que a liderança masculina está causando para as mulheres? Sofrimento, até mesmo a morte delas. Mas pense em Sansão. Sansão é tanto retratado como alguém que destrói mulheres, como alguém que é destruído por elas. É o exemplo de muitos homens modernos. São homens que, por sua falta de liderança, destroem as mulheres e são destruídos por elas. Por que eu digo que Sansão destrói mulheres? Por causa da infantilidade de Sansão, a mulher com quem ele havia casado e que por birra abandonou, foi assassinada da mesma forma que a filha de Jefité, no fogo, pelos filisteus. Sansão causou a morte por causa de sua infantilidade, causou a morte de uma mulher que não tinha nada a ver com aquilo. Nada a ver com a infantilidade de Sansão. Mas depois o que acontece com Sansão? Ele é um homem retratado nas Escrituras como alguém incapaz de controlar seus apetites sexuais e que por isso é seduzido por mulheres e termina destruído por elas. O homem que deveria liderar o povo de Deus, e vejam, Sansão é o homem mais capaz do ponto de vista de habilidades humanas, o homem mais capaz para conduzir o povo de Deus. Mas como Sansão termina a sua trajetória? Antes de morrer no templo de Dagon e levar consigo muitos homens, num moinho, fazendo trabalho que naquela época era executado por quem? Por mulheres. Vejam que coisa, um homem que não lidera, que acaba por assumir uma função feminina no lugar em que Deus o colocou para liderar, destrói a vida das mulheres e destrói a sua própria vida. Mas como o livro dos Juízes termina, com 2 levitas decadentes, vejam, a liderança masculina, 2 levitas decadentes, um que serve a quem paga mais, se você me der mais dinheiro, eu viro sacerdote para você, um outro que gosta de encher a cara, de fazer festa toda hora, um líder religioso boêmio, 2 levitas decadentes, e o que mais? Uma liderança masculina degenerada, e o que acontece com as mulheres no final do livro dos Juízes? Meus irmãos, violências indizíveis, violências difíceis de retratar. Se eu usasse as palavras todas aqui, eu tenho certeza que quando o YouTube estivesse lá passando o vídeo, ele ia dar aquele sinalzinho de cortar a palavra, porque o que acontece lá no final do livro dos Juízes é algo impactante. Primeiro, uma concubina que é violentada de maneira coletiva por homens perversos. E depois o que acontece? Os líderes de Israel se juntam contra os benjamitas, matam os homens e mulheres benjamitas, vejam que coisa, matam a tribo inteira, sobram 600 homens, olha a quantidade de mulheres assassinadas, sobram 600 homens, e para dar mulher para estes homens, o que eles fazem? Eles vão em outra cidade israelita, Jabes de Gileade, matam todos os habitantes da cidade, homens, mulheres e crianças, deixam com vida apenas 400 virgens, mas eram 600, ainda faltam 200 homens, aliás, sim, 200 homens para se casarem, e o que eles fazem para conceder mulheres para esses homens? Sequestram 200 jovens moças que estavam comemorando, celebrando a Deus pela colheita, pelo período da ceifa. Os irmãos pensam que o problema da liderança masculina é resolvido com pecado? Acham que pecado pode ser resolvido com pecado? Não pode, meus irmãos.
Débora assumiu aquele papel de liderança, agiu de maneira heróica, ela e Jael. Mas como ficam as mulheres no restante da história do livro dos Juízes, porque são lideradas por homens maus? Elas ficam desprotegidas e acabam sendo sujeitadas a homens perversos e terríveis. Um autor diz o seguinte: pelo final do livro dos Juízes, não há líderes presentes. Vocês se recordam? Na narrativa final, do capítulo 19 ao capítulo 21, não tem nenhum homem liderando o povo, é um bando desgovernado lutando entre si. Pelo final do livro, não há líderes presentes. Ao invés disso, os homens israelitas fazem guerra uns contra os outros e causam sofrimentos indizíveis para as mulheres israelitas. É isso que acontece quando a liderança masculina se degenera. Se o problema não for resolvido com arrependimento e oração, pedidos a Deus para que nos abençoe, isso trará sérios problemas para as mulheres do meio do povo de Deus. Foi isso que aconteceu. A solução encontrada no período de Débora, de substituir liderança masculina com liderança feminina, ou liderança masculina enfraquecida por liderança feminina, não foi suficiente para resolver o problema. Pelo contrário, quando há escassez, ausência de líderes masculinos fiéis e piedosos, isso será destrutivo para a segurança e para o bem-estar das mulheres. À medida que a liderança masculina se degenera, as mulheres perdem a proteção que deveriam experimentar de homens bons, de homens amorosos, e se tornam alvo de maldades indescritíveis, cometidas agora não por homens bons e piedosos, amorosos, mas por homens cruéis e terríveis, homens ímpios. Em suma, irmãos, aprendemos que pecado não se resolve com pecado, isto é, falta de liderança masculina não se resolve com liderança feminina, como no caso de Débora, ou com má liderança masculina, como o caso de Baraque, Gideão, Jefité e Sansão. Como deveríamos lidar, portanto, com essas questões? Eu faço aplicações bem rápidas, porque o horário já está terminando. A primeira delas, irmãos, é que essas histórias de lideranças do povo de Deus tão inadequadas, a ponto de haver necessidade de mulheres tomarem aqueles papéis para si, isto aponta para um líder, para a necessidade de um líder piedoso, perfeito, de um líder superior a Davi, porque todo o argumento do livro dos Juízes é: a liderança está bagunçada porque não há rei em Israel. Quem deve nos governar? A casa de Davi, a dinastia davídica, Davi e seus filhos. Mas quando chegamos à história de Davi, percebemos que ele também teve problema com mulheres. Ele também teve problema com mulheres, por causa de incontinência sexual, e isso causou sofrimento para aquelas a quem ele deveria proteger e amar. Batseba perdeu o marido e depois um filho, e por causa do pecado de Davi, uma de suas filhas, a confusão que se instalou em sua família, uma de suas filhas foi violentada por seu próprio irmão. Portanto, irmãos, esse texto nos aponta para a necessidade de um líder perfeito, um padrão perfeito de liderança, o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que não coloca figuras femininas em risco. Já notaram isso? Há uma figura feminina na história de Jesus, uma figura especial, a igreja. E o que Jesus faz? Jesus age como Baraque, colocando a sua amada em risco na batalha? Jesus age como Gideão e os demais juízes descritos no livro dos Juízes? Pelo contrário, Jesus é aquele que, para salvar a figura, a personagem feminina de sua história, a igreja, não apenas arrisca, como fez Otiniel, mas entrega sua vida por ela. Entrega sua vida por ela. Esse texto demonstra a necessidade do nosso Salvador. Mas esse texto também nos ensina, irmãos, acerca da importância de nos arrependermos e de rogarmos a Deus por uma liderança masculina fiel. Como lemos em Efésios capítulo 4, quem concede líderes piedosos para a igreja é Cristo, com base em sua obra. Ele desceu até as regiões inferiores, a terra, e depois subiu
levando o cativo ao cativeiro, e das alturas o Senhor concedeu dons aos homens, concedeu homens que são dons para a sua igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Meus irmãos, o problema que enfrentamos hoje de liderança masculina tão inadequada em nossas igrejas será resolvido quando nós buscarmos aquele que é o líder, o varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo, rogando da parte dele graça para que nos conceda uma liderança fiel. E isso será para o benefício, especialmente, daquelas irmãs que o Senhor Deus colocou no meio de seu povo. As irmãs não experimentarão alegria e bênção quando viverem debaixo da liderança de homens maus. E isso tem sido, para mim, uma evidência, especialmente para mim, uma evidência de que nossa liderança, de maneira geral, precisa mudar em nossas igrejas, é que quando uma moça hoje deseja se casar com um homem piedoso, ela encontra dificuldades, não é verdade? Por que isso, meus irmãos? Porque a liderança masculina tem declinado. Que Deus seja gracioso conosco e, com base na obra de seu Filho, nos conceda homens fiéis, para que não haja necessidade de que mulheres como Débora tomem para si tarefas que não deveriam tomar. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor.